Capítulo 10. Aprenda com a derrota. Dois fatos importantes da vida se destacam audaciosamente. O primeiro é o fato de que as circunstâncias da vida são tais que todo mundo inevitavelmente é atingido pela derrota de muitas maneiras diferentes, em um momento ou outro. O segundo é o fato de que todas as adversidades trazem consigo a semente de um benefício equivalente. Procure onde quiser, mas você não encontrará uma única exceção a esses dois fatos, seja na sua experiência ou nas experiências de outros. Portanto, o objetivo deste capítulo é descrever como a derrota pode produzir a semente de um benefício equivalente, como convertê-la em um trampolim para uma realização maior, e mostrar que não é necessário aceitar a derrota como desculpa para o fracasso. Você disse em entrevistas anteriores que não existem limitações para a capacidade mental, exceto aquelas que o indivíduo define em sua mente, e explicou que a derrota pode ser convertida em um bem de valor inestimável se a atitude correta for tomada diante dela. Poderia explicar qual é a atitude correta? Antes de mais nada, deixe-me dizer que a atitude correta diante da derrota é recusar-se a aceitá-la como mais do que um evento temporário. E essa é uma atitude que pode ser melhor mantida desenvolvendo-se a força de vontade, que enxerga a derrota como um desafio para testar a coragem. Esse desafio deve ser aceito como um sinal emitido deliberadamente para informar que os planos precisam de ajuste. A derrota deve ser encarada exatamente da mesma forma que se aceita a desagradável experiência da dor física, pois é óbvio que a dor física é a maneira da natureza informar que algo precisa de atenção e correção. Dor, portanto, pode ser uma bênção e não uma maldição. O mesmo se aplica à angústia mental experimentada ao se enfrentar uma derrota. Por mais desagradável que seja, o sentimento é benéfico, pois serve de sinal para impedir que se siga na direção errada. Entendo sua lógica, mas a derrota às vezes é tão dura que tem o efeito de destruir a iniciativa própria e a autoconfiança. O que deve ser feito em tal circunstância? É aqui que a autodisciplina vem em auxílio. A pessoa disciplinada não permite que nada destrua sua crença em si mesma nem a impeça de reorganizar os planos e avançar. Ela muda os planos, se eles precisam de mudança, mas não o objetivo. A pessoa que dominou o princípio do pensamento organizado sabe que a força de vontade é igual a todas as circunstâncias da vida e não permite que nada destrua sua vontade de vencer. Presumo que a derrota deva ser aceita como uma espécie de tônico mental que pode servir para estimular a força de vontade. Sua afirmação está correta. Como eu disse anteriormente, todas as emoções negativas podem ser transformadas em um poder construtivo e utilizadas para a realização dos fins desejados. A autodisciplina permite transformar emoções desagradáveis em uma força motriz e, cada vez que isso é feito, ajuda a desenvolver a força de vontade. Você deve lembrar também que o subconsciente aceita e age com base na atitude mental. Se a derrota é aceita como permanente em vez de ser vista como um mero estimulante para uma ação maior, a mente subconsciente age em conformidade e a torna permanente. Veja, portanto, como é importante formar o hábito de procurar pelo bem que existe em todas as formas de derrota. Esse procedimento é o melhor tipo de treinamento da força de vontade e serve ao mesmo tempo para colocar o subconsciente em ação a seu favor. Sim, claro. Quer dizer que o subconsciente leva a atitude mental até a sua conclusão lógica, independentemente da natureza da circunstância que o coloque em ação. Sim. Mas você não descreveu a situação por completo. O subconsciente sempre responde aos pensamentos dominantes na mente. Além disso, adquire o hábito de agir rapidamente sobre os pensamentos que se repetem com mais frequência. Por exemplo, se alguém cria o hábito de aceitar a derrota como circunstância negativa, o subconsciente comete o mesmo erro e forma hábitos semelhantes. É por isso que enfatizo a importância dos hábitos controlados. A atitude mental em relação à derrota torna-se eventualmente um hábito, e esse hábito deve ser controlado caso queira-se adquirir a capacidade de encarar a derrota como algo útil em vez de negativo. Você com certeza já conheceu homens e mulheres que parecem aceitar a derrota automaticamente e também aqueles que ficam confinados ao pessimismo.
Entendi o que você quer dizer. A semente de um benefício equivalente encontrada em todas as adversidades consiste na oportunidade de usar a experiência como meio de desenvolver a força de vontade, aceitando-a como um estimulante mental para uma ação maior. Essa é a ideia. Isso resume em parte a ideia. Mas você esqueceu de dizer que, ao aceitar a derrota com uma atitude mental positiva, o subconsciente é influenciado a formar o hábito de fazer a mesma coisa. Com o tempo, esse hábito torna-se permanente, e então o subconsciente vai relutar em considerar qualquer experiência de outra forma que não seja positiva. Em outras palavras, o subconsciente pode ser treinado para converter todas as experiências negativas em um impulso de inspiração para um esforço maior. Esse é o ponto que eu gostaria de enfatizar. Aparentemente não há como escapar da lei que fixa os hábitos. Se entendi corretamente, o fracasso pode tornar-se um hábito. Não apenas o fracasso pode tornar-se um hábito. A mesma regra aplica-se à pobreza, preocupação e pessimismo de qualquer natureza. Qualquer estado mental, seja positivo ou negativo, torna-se um hábito no momento em que começa a dominar a mente. Nunca pensei na pobreza como um hábito. Então deve pensar melhor, pois é um hábito. Quando alguém aceita a condição de pobreza, esse estado mental torna-se um hábito, e o pobre continua sendo pobre. O que você quer dizer com aceitar a pobreza? Como pode alguém aceitar uma condição tão indesejável como a pobreza num país como o nosso, onde há uma abundância de riquezas de toda a natureza? Um homem aceita a pobreza descuidando a criação de um plano para adquirir riquezas. Seu gesto pode ser, como costuma ser, totalmente negativo, consistindo em nada mais do que falta de um objetivo definido. Ele pode não estar consciente da aceitação, mas o resultado é o mesmo. A mente subconsciente age sobre a atitude mental dominante. Pelo que você disse sobre hábitos, chego à conclusão de que o sucesso é um hábito. Agora você está captando a ideia. Claro que o sucesso é um hábito. É um hábito que forma-se pela adoção de um objetivo principal definido, apoiado por um plano para a realização desse objetivo, e colocando-se o plano em ação com todo o empenho. Daí em diante, o subconsciente entra em ação e ajuda, inspirando com ideias para o objetivo poder ser alcançado. É verdade então que quem nasce em meio à pobreza, onde não vê nem ouve nada além de assuntos relacionados à pobreza e convive diariamente com pessoas que a aceitaram, tem dois bikes de saída. Precisamente. Mas não presuma que não há nada a se fazer em tais circunstâncias, pois é bem sabido que a maioria das pessoas bem-sucedidas dos Estados Unidos começou exatamente sob as condições que você descreveu. O que se pode fazer para superar essa situação que coloca a maioria das crianças em condição de pobreza em um país como o nosso, onde há o suficiente para todos? Ninguém é responsável em ajudar a corrigir essa situação. As crianças indefesas devem ficar entregues a seu destino simplesmente porque escolheram o ambiente errado onde nascer. Agora você está percebendo o verdadeiro motivo que eu tinha em mente quando lhe atribuí a tarefa de organizar a filosofia da realização pessoal. E estou feliz em vê-lo falar com entusiasmo sobre esse assunto vital. O que me proponho a fazer e sobre a pobreza estou fazendo agora, preparando para ajudar as pessoas a vencê-la. Como já disse, estou doando o dinheiro que acumulei. Mas esta não é a solução do problema que você mencionou. O que as pessoas precisam não é de doação em dinheiro, mas de doação de conhecimento com o qual possam se tornar autodeterminadas, incluindo não só a acumulação de dinheiro, mas a questão mais importante, que é aprender como encontrar a felicidade nas relações com os outros. Os Estados Unidos são o país mais desejável que a civilização já criou. Mas é muito trabalho ainda a ser feito antes de virar o paraíso na terra que pode se tornar. Paraíso e pobreza não se misturam. A alma dos homens não pode evoluir enquanto o estômago está vazio. A marcha do progresso humano não pode ser rápida se a maioria das pessoas sofre com complexos de inferioridade oriundos do medo da pobreza. E posso também afirmar que não pode haver felicidade duradoura para os poucos que têm riqueza enquanto a maioria de seus vizinhos não tem nem o suficiente para
suprir as necessidades mínimas da vida. Não conclua erroneamente que estou defendendo um sistema socialista no qual todos nós dividiremos nossos bens com os vizinhos. Isso não mudaria a condição de pobreza, pois você deve lembrar que pobreza é um estado mental, um hábito. Doações materiais nunca salvarão ninguém da pobreza. O lugar para começar a mudar a pobreza é na mente individual, inspirando cada um a usar sua mente para se tornar criativo, para prestar um serviço útil em troca do que deseja. Esse tipo de doação não prejudica ninguém e é precisamente o que você vai dar ao povo americano. Então você acredita que um homem não pode tirar o máximo proveito da riqueza material a menos que faça por merecê-la? Claro. O maior objetivo do ser humano é o estado mental conhecido como felicidade. Nunca ouvi falar de alguém que tenha alcançado a felicidade plena exceto mediante alguma forma de ação pessoal em benefício de outros. Veja bem, a acumulação de riqueza, se feita no espírito certo, não só permite ao homem suprir suas necessidades e luxos, como proporciona felicidade em suas atividades. Faz parte da natureza humana desejar construir, criar e satisfazer a expressão pessoal, possuir riqueza material além das necessidades reais da vida e alcançar a felicidade na proporção do serviço realizado. Você está me colocando em uma situação difícil, mas compreendo a solidez de seu ponto de vista. Quer dizer que a posse de coisas materiais não pode, por si só, trazer a felicidade, mas o uso dessas coisas pode. É essa sua crença? Não é mera crença minha. É fato. Tenho a obrigação de saber porque já estive dos dois lados. Comecei na pobreza e construí meu caminho até a riqueza. Portanto, falo por experiência quando digo que as riquezas reais não consistem em coisas materiais, mas no uso que se dá às coisas materiais. É por isso que estou me desfazendo da maior parte de minha riqueza material. Mas lembre-se, não estou doando para indivíduos. Estou investindo onde ela possa inspirar as pessoas a ajudarem a si mesmas. Então é sua intenção fornecer ao povo americano uma filosofia prática que ajude a adquirir riquezas da mesma forma que você adquiriu, por meio do próprio esforço. Essa é a única maneira segura de se adquirir qualquer coisa. Meu objetivo é oferecer ao povo americano uma filosofia que o torne ciente do sucesso. Que eu saiba, essa é a única maneira possível de controlar a consciência da pobreza que você mencionou antes. Ela com certeza não pode ser eliminada por nenhum sistema de doação de coisas materiais. Esse tipo de sistema só iria amolecer as pessoas e torná-las mais dependentes. O que esta nação precisa de uma filosofia semelhante à dos pioneiros que fundaram o país. Uma filosofia de autodeterminação, que dê a todos um incentivo para adquirir riqueza por si, um meio prático de realizar esse fim. Quer dizer que você não acredita em caridade? Com certeza acredito em caridade, mas não ignore o fato de que a mais sólida de todas as formas de caridade é aquela que ajuda o homem a cuidar de si. Esse tipo de ajuda começa auxiliando a organizar a mente. Todas as mentes normais têm dentro de si essa mente tanto do sucesso quanto do fracasso. Minha ideia de caridade é um sistema que encoraja o crescimento da semente do sucesso e desencoraja o crescimento da semente da derrota. Acredito em doações pessoais de coisas materiais apenas quando os indivíduos são incapazes, por deficiência física ou mental, de cuidar de si. Mas muitas vezes cometemos erros nesse tipo de caridade, agraciando a deficiência física com doações e ignorando as possibilidades de incentivar os fisicamente incapacitados a começar a utilizar suas mentes. Conheço muitas pessoas cujos malhas físicos são suficientes para justificar que esperem caridade, mas elas recusam essa ajuda, pois encontraram maneiras de ganhar a vida usando a mente. Dessa forma, escapam da humilhação de aceitar a ajuda dos outros. Mas você acredita na manutenção de asilos para indigentes e idosos que são incapazes de se sustentar, não é verdade? Não, absolutamente não. A própria palavra asilo tem conotações que levam ao desenvolvimento de complexo de inferioridade. Mas acredito em um sistema de compensação para os idosos e indigentes,
desde que permita ao indivíduo viver sua vida no ambiente de sua preferência. A melhor maneira de lidar com esses casos é mediante um sistema cuidadosamente supervisionado de subsídio mensal ou semanal que permita ao indivíduo manter seu ambiente doméstico. Não acho que o sistema deva restringir-se a simplesmente doar dinheiro. Deve proporcionar alguma forma de atividade mental quando o indivíduo mentalmente é apto, mesmo que seja apenas leitura. A maior de todas as maldições é aquela que priva a pessoa de alimento mental e a condena à ociosidade eterna. Nunca ouvi falar de um homem que vá se aposentar sem ter sentido pena dele, pois sei que o homem não foi feito para permanecer inativo enquanto tem uma mente pensante. Sei também que nenhuma pessoa ociosa é feliz. Então você não acredita no sistema carcerário que priva as pessoas da liberdade sem proporcionar oportunidade construtiva adequada para usarem sua mente e corpo? Não, eu não. Tal sistema é brutal. E não deixa de ser só porque alguns homens têm tendências criminosas e não são dignos de confiança. Todas as prisões deveriam proporcionar ampla atividade, tanto para o corpo quanto para a mente dos prisioneiros. Homens não podem ser recuperados com castigos ou ócio. A recuperação só decorre de atividades devidamente orientadas, pela força se necessário, que resultam no desenvolvimento do tipo certo de hábitos. A maldição do nosso sistema carcerário é ser geralmente conduzido como forma de punição e não como um sistema de recuperação. Se quiser recuperar um homem, você deve alterar seus hábitos de pensamento. E isso se aplica àqueles que estão fora da prisão tanto quanto àqueles que estão dentro. Existem milhões de pessoas em uma prisão imaginária, e não foram acusadas de nenhum crime. São prisioneiras da própria mente, lá mantidas por limitações autoimpostas, pela aceitação da pobreza e da derrota temporária. É esse tipo de prisioneiro que espero libertar com a filosofia da realização pessoal. Nunca tinha pensado em homens livres como prisioneiros, mas, a partir da sua análise, vejo que são muitos. E a pior parte é que milhões desses infelizes são crianças que nasceram em tal prisão. Crianças que não pediram para vir ao mundo, mas encontram-se aqui, em uma prisão tão rígida e tão mortal quanto qualquer outra construída com barras de ferro e paredes de pedra. Esses pequenos prisioneiros devem ser resgatados. O resgate deve começar por despertá-los para o entendimento do poder de sua própria mente. Onde e como esse despertar começa? Deve começar em casa e ser levado adiante como parte do sistema público de ensino. Mas nada nessa linha vai acontecer até que alguém elabore um plano prático que tenha apoio público. E você acha que existe uma necessidade nacional de alguma forma complementar de formação para que as crianças em idade escolar possam aprender os fundamentos da realização individual baseada na iniciativa pessoal? Essa é uma das maiores necessidades dos Estados Unidos. Anote o que estou dizendo. Se tal sistema não for introduzido, vai chegar o dia, e não falta muito, em que este país deixará de ser a nação de pioneiros que foi no passado. As pessoas vão se tornar indiferentes à oportunidade, deixarão de agir por iniciativa própria e se tornarão presas fáceis até mesmo da menor forma de derrota. Você acredita então que parcimônia e espírito de determinação são qualidades que devem ser ensinadas nas escolas públicas? Sim, e em casa também. Mas o problema na maioria das casas é que os pais precisam desse tipo de formação tanto quanto os filhos. Na realidade, os pais são os maiores culpados em se tratando de influenciar os filhos a aceitar a pobreza, pois é natural que as crianças aceitem as condições de vida dos pais, sejam elas quais forem. Então você acredita que a autodisciplina deve começar em casa e ser demonstrada pelos pais na forma de parcimônia, ambição e autossuficiência? O lar é o lugar onde a criança forma as primeiras impressões de vida, e é ali que ela muitas vezes adquire hábitos de derrota que perduram por toda a vida. Siga o rastro de qualquer pessoa bem-sucedida e vai descobrir que em algum ponto, provavelmente durante a infância, ela esteve sob a influência de alguém consciente do sucesso, talvez um membro da família ou um parente próximo. Quando uma pessoa torna-se consciente do sucesso,
ela raramente se permite ser sufocada pela derrota. Pode-se dizer que a consciência do sucesso cria uma espécie de imunidade contra todas as formas de derrota. Você deve ter aprendido a partir da vasta e variada experiência com as pessoas quais as principais causas do fracasso. Poderia mencionar as mais importantes? Sim, estava me encaminhando para isso, pois é essencial que uma filosofia prática de realização individual inclua tanto as causas do sucesso quanto as causas do fracasso. Você pode se surpreender ao saber que a lista das principais causas do fracasso é mais de 2 vezes maior do que a lista das causas do sucesso. Você vai nomeá-las em ordem de importância. Isso não seria prático, mas vou citar algumas e colocar as mais comuns no topo da lista. São elas: 1. Hábito de ficar à deriva ao longo da vida, sem um objetivo principal definido. Essa é uma das principais causas de fracasso, pois induz a outras causas de fracasso. 2. Condição física hereditária desfavorável no nascimento. Aliás, essa é a única causa de fracasso que não é possível eliminar, e mesmo essa pode ser transposta com o Mastermind. 3. Hábito da curiosidade intrometida sobre a vida alheia, que resulta em desperdício de tempo e energia. 4. Preparação inadequada para o trabalho em que se atua, especialmente escolaridade inadequada. 5. Falta de autodisciplina, geralmente manifestada em excessos ao comer, beber e praticar sexo. 6. Indiferença em relação às oportunidades de promoção. 7. Falta de ambição para almejar mais do que a mediocridade. 8. Problemas de saúde, muitas vezes devido a pensamentos errados, dieta inadequada e falta de exercícios. 9. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. 10. Falta de persistência para concluir o que se começa, devido em grande parte à falta de um objetivo definido de autodisciplina. 11. Hábito de manter uma atitude mental negativa em relação à vida em geral. 12. Falta de controle sobre as emoções por meio de hábitos controlados. 13. Desejo de obter algo a troco de nada, normalmente expresso por jogos de azar e outros hábitos mais graves de desonestidade. 14. Indecisão e indefinição. 15. Um ou mais dos 7 medos básicos. 1. Pobreza. 2. Críticas. 3. Problemas de saúde. 4. Perda do amor. 5. Velhice. 6. Perda da liberdade e 7. Morte. 16. Escolha errada do cônjuge. 17. Cautela excessiva nas relações comerciais e profissionais. 18. Tendência excessiva ao acaso. 19. Escolha errada de associados na profissão ou nos negócios. 20. Escolha errada da vocação ou completa negligência em fazer uma escolha. 21. Falta de concentração do esforço, levando à perda de tempo e energia. 22. Hábito de gastar indiscriminadamente, sem um controle sobre as receitas e despesas. 23. Fracasso em planejar e utilizar o tempo adequadamente. 24. Falta de entusiasmo controlado. 25. Intolerância, uma mente fechada, baseada principalmente na ignorância ou preconceito em relação à religião, política e economia. 26. Falta de cooperação com os outros em espírito de harmonia. 27. Desejo de poder ou riqueza não merecidos. 28. Falta de lealdade onde a lealdade é devida. 29. Falta de controle sobre o egoísmo e a vaidade. 30. Egoísmo exagerado. 31. Hábito de formar opiniões e planos sem baseá-los em fatos conhecidos. 32. Falta de visão e imaginação. 33. Deixar de formar uma aliança de mastermind com aqueles cuja educação, experiência e capacidade nativa são necessárias. 34. Deixar de reconhecer a existência da inteligência infinita e os meios de adaptar-se a ela. 35. Linguagem mundana e vocabulário inadequado, evidenciando uma mente impura e indisciplinada. 36. Falar antes de pensar, falar demais. 37. Cobiça, vingança e ganância. 38. Hábito da procrastinação, muitas vezes baseado na preguiça, mas geralmente resultado da falta de um objetivo definido. 39. Caluniar outras pessoas,
com ou sem causa. 40. Ignorar a natureza e a finalidade do poder do pensamento e desconhecer os princípios do funcionamento da mente. 41. Falta de iniciativa pessoal, devido em grande parte à falta de um objetivo definido. 42. Falta de autoconfiança, também devido à ausência de um motivo obsessivo fundado sobre um objetivo definido. 43. Insuficiência de qualidades de uma personalidade atraente. 44. Ausência de fé em si mesmo, no futuro, em outros homens e em Deus. 45. Incapacidade de desenvolver força de vontade por hábitos controlados e voluntários do pensamento. Essas não são todas as causas de fracasso, mas representam a maior parte delas. Todas essas causas, a não ser a de número 2, podem ser eliminadas ou controladas com definição de objetivo e força de vontade. Você pode dizer, portanto, que a primeira e a última causas controlam todas as outras, exceto uma. P. Quer dizer que dominando a primeira e a última dessas 45 causas de fracasso a pessoa pode considerar-se encaminhada para o sucesso. R. Sim, se um homem busca a realização de um objetivo definido e tem a força de vontade tão organizada que a utiliza para dirigir suas forças mentais, eu diria que ele está bem encaminhado para o sucesso. P. Mas esses dois princípios apenas não são suficientes para salvar um homem da derrota. São, R. Não, mas são suficientes para ele dar a volta por cima e ir em frente com seus planos. Como já disse, a autodisciplina fará com que o homem encare todas as derrotas como uma experiência temporária que servirá como desafio para um esforço maior. P. Suponha que a derrota seja de natureza extremamente prejudicial ao corpo, como por exemplo, a perda das pernas ou das mãos, ou um ataque de paralisia que limite ou prive totalmente o uso do corpo. Isso não prejudicaria seriamente a pessoa. R. Com certeza prejudicaria, mas a situação não precisa necessariamente ser aceita como derrota permanente. Alguns dos homens mais bem-sucedidos que o mundo já conheceu atingiram seu maior sucesso depois de terem sido fisicamente afetados. Mais uma vez deixe-me lembrar que o mastermind é suficiente para proporcionar todo tipo de conhecimento disponível à humanidade e pode ser utilizado no lugar de qualquer esforço físico. P. Então, se um homem deixa de aplicar o princípio do mastermind, pode ser derrotado pela negligência, uma vez que existe um remédio disponível para ele. R. Você entendeu corretamente. O mastermind pode ser utilizado como substituto para tudo, salvo apenas a utilização do cérebro. Enquanto um homem puder pensar, ele pode usar esse princípio. E às vezes acontece de alguém não descobrir as possibilidades de sua mente até ser privado do uso de uma parte essencial do corpo. Em tais casos, geralmente pode-se dizer que a deficiência física é uma bênção disfarçada. Conheço um homem cego que é um dos mais bem-sucedidos professores de música dos Estados Unidos, se não do mundo. Antes de ser atingido por essa circunstância, ele tinha apenas uma vida modesta como membro de uma orquestra. Sua condição teve o efeito de apresentá-lo a um campo mais vasto de oportunidades, com uma receita financeira muito maior. Helen Keller usou sua condição para se tornar uma das maiores mulheres dos Estados Unidos. Ela provou que a ausência de dois dos mais importantes dos 5 sentidos não necessariamente condena uma pessoa ao fracasso. Pela força de vontade ela definitivamente superou suas 2 deficiências físicas. Com a ajuda do mastermind, ela prestou um serviço útil ao ensinar ao mundo inteiro que a mente não precisa permanecer presa, mesmo que o corpo tenha grandes deficiências. Beethoven fez algo semelhante. Às vezes, a falta ou perda de qualidades físicas tende a fortalecer as qualidades mentais. E ainda estou para conhecer alguém que tenha alcançado grande sucesso sem ter encontrado e superado grandes dificuldades na forma de derrota temporária. Cada vez que um homem supera uma derrota, fica mental e espiritualmente mais forte. Assim, com o tempo pode encontrar a si mesmo, seu verdadeiro eu, interior, em virtude da derrota temporária. 2 tipos de pessoas nunca vão em frente: aquelas que só fazem o que são mandadas e aquelas que não fazem o que são mandadas.